Olá, eu sou a Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. O tema de hoje tenho uma certeza que é do vosso interesse. Os medos. O medo do escuro. Vocês sabem porque é que os vossos filhos têm medo do escuro? Existem N razões e vamos descobri-las e vamos perceber formas de as contornar, a forma de falar com os vossos filhos e de desmistificar aquilo que passa na imaginação deles, de maneira a tornar as noites muito mais serenas para eles e para toda a família. Não querem certamente perder este testemunho. Os medos que surgem durante a noite são muito frequentes nas crianças em idade pré-escolar e em idade escolar. Portanto, entre os 3 anos e os 5 anos, que é a idade pré-escolar, e entre os 6 e os 12 anos. E fazem parte do desenvolvimento normal da criança, porque surgem a partir do momento em que a criança adquire a capacidade de ter noção dos perigos e de que se pode magoar. E isto acontece habitualmente entre os 4 e os 6 anos. As crianças pequenas habitualmente têm medo de monstros, de figuras imaginárias, de ficarem sozinhos. As crianças maiores, a partir dos 6, 7 anos, já têm medo de perigos reais, de um incêndio, de intrusos na casa durante a noite, ladrões, ou porque ouviram alguma história no telejornal, têm medo de ser raptadas, têm medo de alguma catástrofe, porque viram alguma coisa na televisão. O medo do escuro e o medo de que surja algum problema de saúde aos pais, aos restantes familiares, aos amigos, já é transversal a todas as idades e é muito comum. Estes medos surgem sobretudo durante a noite porque é à noite que a criança para as suas atividades, portanto não está tão distraída, fica habitualmente no quarto, sozinha, em silêncio, os pais estão a dormir e elas sentem-se menos acompanhadas ou protegidas, e temos que perceber que faz parte do desenvolvimento normal e que habitualmente não tem consequências. No entanto, podem ser um fator que faça com que as crianças resistam para dormir e que seja difícil que durmam sozinhas. Normalmente pedem a companhia do pai ou da mãe, acordam durante a noite e querem outra vez o pai ou a mãe para voltarem a dormir, dizem que têm medo, ouvem um barulho à meia da noite e acordam e vão ter à cama dos pais e, portanto, aí já pode ter consequências. E como é que devemos lidar com estas situações? Primeiro, devemos perceber, como eu já disse, que é normal, não devemos ficar exageradamente preocupados, mas devemos ouvir a criança, percebê-la, mostrar que realmente a entendemos, porque muitas vezes o medo para a criança não é igual para o adulto, nós não entendemos que seja um motivo de medo, mas para a criança é, portanto devemos mostrar que estamos solidários, que entendemos, que não nos valorizamos, mas também sem mostrar demasiada preocupação, para não nos criar também a ansiedade. E deve-se falar deles. Muitas vezes na consulta o que eu verifico é que os pais nem se aperceberam que era esse o motivo que fazia com que a criança não quisesse dormir. Cerca de 1/3 do que está descrito, as crianças nunca chegam a verbalizar que têm medo de alguma coisa e é preciso perguntar, é preciso falar sobre isso. Os pais devem mostrar que estão seguros, que a criança está segura e que pode continuar a dormir e que estão no quarto ao lado e que nada lhes vai acontecer. Sem ceder ao pedido da criança para irem para a cama deles ou para estarem sempre com eles quando estão a dormir. O pai deve-se deslocar ao quarto da criança e não o contrário, que é para ele continuar no seu ambiente e sentir aquele ambiente como seguro. Depois, há situações mais particulares, por exemplo, uma criança que tenha medo de monstros, podemos ajudar com um spray anti-monstros que a criança pode pôr antes de dormir no quarto. Devemos estar atentos também às sombras que podem estar refletidas no quarto, porque para nós é simplesmente uma sombra, mas a criança pode entender aquilo como um monstro ou uma figura humana e ter mais medo por isso. Devemos desmistificar os medos, explicar que o barulho lá fora é normal, que pode haver animais que estão lá fora, passarinhos que batem na janela e que não é necessariamente alguém que quer entrar. Se a criança tem medo de intrusos, deve verificar que as janelas estão fechadas, que as portas estão fechadas, que não está ninguém atrás da cortina, porque isso vai fazer com que diminua a sua ansiedade antes de adormecer.
O facto de dormirem com a porta entreaberta e não fechada também as tranquiliza. Podem usar uma luz de presença, sobretudo se tiverem medo do escuro. Uma luz de presença, por definição, é uma luz fraquinha que deve ser colocada junto ao chão e que não dê diretamente nos olhos da criança e que, portanto, não vai ter tanta interferência com o sono. Podem usar um objeto de transição, um boneco, que lhes faça companhia durante a noite e que as faça sentir mais segura, ou até mesmo um animal de estimação. Depois, se for de facto muito frequente, se estes medos já surgirem durante o dia, já tiverem implicações graves no sono da criança e da família e depois também durante o dia, aí já há necessidade de referenciar uma consulta, que pode ser de patologia do sono ou até mesmo de pedopsiquiatria ou de psicologia, para ajudar a criança a lidar com estes medos. Viram como foi tão interessante o testemunho da doutora Marta Rios? Pois é, basta compreendê-los. Muitas vezes só precisamos de os ouvir e tudo se simplifica à nossa volta. Temas como estes, muito dedicados ao sono, vão ser abordados daqui para a frente. Vocês não podem perder, vai-vos ajudar a melhorar a qualidade de vida. Fiquem atentos, façam like, façam gostos na página, partilhem e mandem mensagens com perguntas de dúvidas que vocês possam ter, que eu de certeza que vou atrás dos especialistas e vou tentar elucidar-vos. Até à próxima!